Um tônico centenário, 100% brasileiro, mas que rendeu ao seu criador uma fortuna nos Estados Unidos durante a Lei Seca. Esse é o Biotônico Fontoura, que apesar de ter atualmente perdido um pouco a visibilidade, já fez parte da vida de muitos brasileiros. No vídeo de hoje, você vai acompanhar a história desse produto tão brasileiro. Vamos entender por que ele perdeu sua popularidade do passado, visto que a Anvisa forçou uma mudança em sua fórmula em 2001 e se realmente havia algo no biotônico capaz de abrir o apetite. Spoiler: nunca foi comprovado que ele abria realmente o apetite, apesar de alguns dos seus ingredientes atuarem dessa maneira. Começando pelo início, o Biotônico Fontoura foi criado em 1910 pelo farmacêutico Cândido Fontoura. Na época, Cândido tinha apenas 25 anos e desenvolveu o tonificante para tratar a saúde debilitada de sua esposa. A ideia dele era criar algo similar à emulsão Scott, um suplemento vitamínico feito de fígado de bacalhau bem popular na época. No começo do século XX, a farmácia magistral era uma prática recorrente, embora hoje possa soar incomum. Atualmente, os remédios são produzidos em larga escala por indústrias farmacêuticas devidamente credenciadas pelos órgãos responsáveis. Contudo, naquela época, cada farmacêutico formulava e manipulava seus próprios medicamentos. Muitos locais eram chamados de boticas, e os farmacêuticos possuíam um papel similar aos de médicos, recomendando e produzindo remédios para as mais variadas condições. Eles desenvolviam suas fórmulas originais, tendo como base conhecimentos de química, botânica e medicina. Algumas dessas fórmulas acabavam se tornando famosas, como o Biotônico Fontoura, enquanto outras ganhavam o mundo, como foi o caso da Coca-Cola. Entretanto, nem todos os exemplos são positivos. Há também alguns bem catastróficos, como o Radiator. Durante os anos 20 e 30, o Radiator foi um suposto tônico revigorante, mas que, na verdade, consistia apenas em água misturada com um elemento radioativo rádio, sendo vendido como um remédio contra o cansaço. Infelizmente, aqueles que o consumiram sofreram de necrose nos ossos, tumores e morte. Com o avanço da indústria farmacêutica e a criação de órgãos reguladores, tais como a Anvisa, a produção de medicamentos passou a ser uma prática padronizada. Com isso, a farmácia deixou de ser um local para a produção de remédios próprios, se tornando um ponto de venda de medicamentos fabricados em grandes laboratórios. O Biotônico Fontoura nasceu em uma botica, inicialmente como um tônico manipulado pelo próprio Cândido Fontoura, mas conforme o seu sucesso crescia, tornou-se um produto industrializado. Cândido Fontoura foi o responsável pela criação do suplemento alimentar, mas não por batizá-lo. Quem escolheu o nome foi o seu amigo e famoso escritor Monteiro Lobato. Olhe só. Na época, o escritor era consumidor assíduo do produto e acabou virando uma espécie de marqueteiro dele. Juntos, eles criaram o Almanaque Fontoura, uma revista de divulgação publicitária do produto, a qual era distribuída gratuitamente nas farmácias. A revista continha conteúdos voltados aos trabalhadores do campo, como calendários com as fases da lua. Ali estavam informações sobre as épocas de plantio dos diferentes cultivos no campo, passatempos, horóscopo, dicas com melhores dias para pesca, conselhos práticos, anedotas e também histórias com o personagem que virou o rosto do biotônico, o Jeca Tatuzinho. O Jeca Tatuzinho foi inspirado em outro personagem de Monteiro Lobato, o Jeca Tatu. Ele representava uma crítica social que Monteiro Lobato fazia com a figura do homem do campo, alguém doente e sem acesso à saúde. No almanaque, ele era retratado como alguém magro, doente, preguiçoso e malnutrido. Quando o médico de roça passou pelo seu rancho e o examinou, ele constatou que Tatuzinho estava doente, com uma doença conhecida popularmente como amarelão. Para se curar, o médico receitou a ele o Biotônico Fontoura, capaz de abrir o seu apetite.
Ao tomar o biotônico, Tatuzinho rapidamente se fortaleceu, transformando-se numa pessoa mudada e totalmente disposta. Excelente marketing, né? Nos anos 20, quando começou a circular, o almanaque teve a sua tiragem próxima dos 50 mil exemplares. Porém, até 1982, estima-se que tenham sido distribuídos cerca de 100 milhões de exemplares. A ideia de que o biotônico Fontoura podia estimular a fome é algo debatido até os dias de hoje. Entretanto, foi muito mais uma jogada de marketing. O que se sabe com relação à fórmula do composto é que o biotônico possui uma combinação de ferro e extratos de plantas. O ferro, principal componente, é essencial para a produção de hemoglobina, responsável por transportar o oxigênio no sangue. Seu uso pode levar a prevenir e tratar casos leves de anemia ferropriva, comum em gestantes e crianças. Os extratos de plantas presentes na fórmula, como a aquácia, podem estimular temporariamente a produção de sucos gástricos, auxiliando na digestão e até mesmo aumentando o apetite em algumas pessoas. No entanto, nada disso recebe um respaldo científico, sendo que a fama dele de aumentar o apetite é muito mais uma jogada de marketing muito bem sucedida. Na verdade, o seu enorme sucesso foi impulsionado por campanhas publicitárias inovadoras para a época. Além do próprio almanaque, a marca também investiu pesado em anúncios para a rádio e, mais tarde, comerciais para a TV. O biotônico Fontoura foi um dos primeiros produtos nacionais a usar a propaganda de forma massiva e criativa. Os primeiros slogans da campanha publicitária vendiam o biotônico como um fortificante, dizendo que, para a mulher, a beleza, para o homem, o vigor. Nos anos 20, quando o almanaque começou a ser produzido e o Jeca Tatuzinho surgiu, foi quando o biotônico começou a ser anunciado como um suplemento capaz de abrir o apetite. Ele manteve o slogan e a fama de ser utilizado para melhorar a beleza das mulheres e o vigor masculino, mas agora também estava relacionado ao apetite das crianças. Nesse mesmo período, muitas receitas caseiras surgiram como forma de aumentar a potência do biotônico. Contudo, algumas acabavam atuando no sentido contrário. Uma das mais comuns consistia em misturar o suplemento com leite condensado e ovos de pata. Muitas famílias acreditavam que essa combinação auxiliaria as crianças a ganharem peso e crescerem mais rápido, mesmo que não houvesse nenhum tipo de comprovação. O biotônico sozinho já era capaz de cumprir o seu papel como fortificante, enquanto que o excesso de açúcar e gordura pode trazer riscos à saúde das crianças, além de problemas como obesidade. Além disso, ovos de pata podiam conter salmonela, o que fazia o consumo cru dessa receita um grande risco. O biotônico sempre foi aceito como eficaz. Então, a ideia de turbiná-lo parecia algo lógico para muitas famílias, mesmo que a mistura fosse potencialmente mais prejudicial. Como vimos, não há nada em sua fórmula que comprovadamente estimule o apetite, sendo muito mais uma ação de marketing. Bom, na verdade, havia outra composição na fórmula do biotônico capaz de abrir o apetite: o álcool. Originalmente, o biotônico continha um teor alcoólico de 9,5%, sendo que o álcool é capaz de abrir o apetite, algo que pode ter contribuído para a fama do produto como um estimulante de apetite para as crianças. Um teor alcoólico de 9,5% era algo realmente muito elevado. A título de comparação, atualmente a maioria das cervejas apresenta um teor alcoólico que varia entre 4% a 6%, enquanto o teor dos vinhos varia de 10% a 15%. Durante o período da Lei Seca nos Estados Unidos, que ocorreu entre 1920 a 1933, o biotônico Fontoura encontrou um grande mercado para crescer. A fabricação e comercialização de bebidas alcoólicas era proibida. Porém, o biotônico entrava lá como um medicamento, podendo ser adquirido com certa facilidade nas farmácias locais.
Apesar de não existirem registros sobre o número de exportações do produto, o estimado é que Cândido Fontoura tenha conseguido fazer uma pequena fortuna no período. Por aqui, no Brasil, os dias de álcool no biotônico estavam contados. Em 2001, a Anvisa proibiu que ele fosse vendido para crianças, contendo uma porcentagem tão alta de álcool em sua fórmula. A Anvisa utilizou como respaldo estudos que indicavam que a exposição ao álcool durante a infância ou adolescência poderia impactar o desenvolvimento do cérebro, além de tornar a pessoa mais vulnerável ao abuso de substâncias no futuro. Para continuar nas prateleiras do mercado, o biotônico Fontoura teve que se adaptar, modificando a sua fórmula e retirando o álcool da sua composição. Em 2017, a marca fez outra modificação, alterando a embalagem do produto, além de desenvolver os sabores de uva e morango. Foi ainda introduzido um novo mascote, o leão Tonico, para fortalecer a conexão com o público infantil. A alteração mais recente veio no ano de 2022, um multivitamínico nos sabores de baunilha e chocolate. Ao todo, são 115 anos que o biotônico Fontoura continua no mercado, tendo sobrevivido a diversas reformulações. Porém, sua fama já não é mais aquela do passado. Alguns profissionais da área traçam teorias do porquê ele não é mais tão usado como foi outrora. Por ser um produto composto por ferro, na época em que foi lançado, sua grande pauta era combater a prevalência de anemias causadas pela deficiência mineral, tão importante ao funcionamento do organismo. No período da Segunda Guerra, ele foi amplamente utilizado para combater a desnutrição. A grande preocupação estava relacionada ao baixo peso das crianças, ao risco de desnutrição e também à morte por falta de alimentação. Hoje em dia, esse não é mais um problema recorrente. A anemia ainda representa um grave problema de saúde pública. Porém, hoje ela ocorre com menos frequência do que no passado. Atualmente, a maior preocupação é quanto ao excesso de peso nas crianças, o que contribui para que a busca pelo biotônico não seja mais tão frequente quanto antigamente. Apesar de não manter mais o mesmo brilho do passado, o simples fato do biotônico Fontoura estar nas prateleiras há mais de 100 anos mostra o potencial de adaptabilidade da marca. Independente do momento, trata-se de um exemplo de resiliência num produto que, além de fazer parte da história do nosso país, também faz parte de várias gerações. E quanto a você? O biotônico também fez parte da sua geração? Deixe nos comentários. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê num próximo vídeo.